Lei e graça. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Este é um assunto um pouco difícil, né? Para sua compreensão é necessária uma boa base bíblica, tanto do Antigo e do Novo Testamento. Talvez você já tenha se perguntado ou já viu alguém falar, né? Será que nós temos que guardar o sábado? Será que nós não podemos comer carne de porco? Essa discussão ela não é nova. Assim que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, o Evangelho começou a ser propagado. Enquanto o Evangelho era pregado para os judeus, não surgiram nenhum problema. O problema surgiu quando o Evangelho começou a ser propagado aos gentios. Quem são os gentios? O povo que não era judeu, um povo que não era o povo de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, através de Jesus, estendeu a sua salvação a toda a humanidade. Então, assim que o Evangelho começou a ser pregado aos gentios, muitos diziam que eles teriam que cumprir a lei escrita por Moisés. Falando, por exemplo, que o homem teria que se circuncidar. Falando que não poderiam comer carne de porco. Paulo, sobre esse assunto, ele escreveu uma carta aos romanos. E ele fala que existiam, e eu posso dizer que existem, dois tipos de cristãos. O cristão fraco e o cristão forte. Ele fala que o cristão fraco, ele disse que são aqueles que aceitaram a Jesus, mas que estavam continuando a cumprir a lei. Então aqui nós já aprendemos algo muito importante. Se alguém quer seguir a lei, mas aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, essa pessoa será salva. Mas como eu disse, Paulo também disse que existiam os cristãos fortes, que eram aqueles que compreenderam que a salvação era somente mediante a fé em Jesus Cristo, era pela graça e não era mais necessária o cumprimento da lei. O fim da lei, o fim de toda a lei, né, judaica é Cristo. Olha que interessante, Jesus como homem cumpriu a lei. Mas assim que ele morreu e ressuscitou, ele trouxe uma nova dispensação à humanidade, ele trouxe um novo tempo, ele trouxe a salvação pela graça. Então, a verdade é que nós não precisamos cumprir as leis judaicas nos dias atuais. Mas se alguém quiser seguir, não tem problema, desde que reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu tenho certa dificuldade de entender, né, aqueles que aceitam parcialmente a lei judaica. No meu ponto de vista, ou você aceita tudo ou não aceita nada. Mas o engraçado é que muitos trazem parte da lei, né, naquilo que lhe é interessante, naquilo que lhe é benéfico. Mas o fato é que o fim da lei é Cristo. Tanto é que muitas leis feitas não seriam aplicáveis nos dias atuais. Vou te dar um exemplo. Uma lei fala que se alguém comprasse um escravo hebreu, esse servo teria que, né, ser escravo por 6 anos. E no 7º ano ele teria sua liberdade de graça. Nos dias atuais nós não temos mais a escravidão, graças a Deus por isso. Então, mas é um exemplo para mostrar que muitas leis, mesmo que nós quiséssemos seguir, já não teria eficácia nenhuma. Existiram leis específicas ao tabernáculo, né, para leis que falavam sobre recursos ao tabernáculo, leis que falavam como um sacerdote tinha que se vestir, né, leis falando quem poderia montar e desmontar o tabernáculo. Não se aplica mais hoje, porque Deus não mora mais em templos feitos por mãos, Ele mora em nosso coração através de Jesus Cristo. Então, se alguém quiser seguir a lei, não tem problema, mas esse alguém não pode impor que ninguém cumpra a lei, porque o fim da lei está em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Fiquem todos com a graça de Deus.